Qual foi a coisa mais estranha que aconteceu enquanto você dormia? Segundo dados da Associação Mundial de Medicina do Sono, cerca de 45% da população mundial tem problemas para dormir. Seja uma insônia, sonambulismo, ronco ou problemas do tipo. Você já teve algum desses problemas? Para quem não sabe, eu me chamo Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui na Fatos Desconhecidos. Embora a hora de dormir seja o momento em que o nosso corpo usa para recuperar as energias, é raro encontrar uma pessoa que nunca teve problemas com o sono. Uma condição muito famosa é a síndrome da cabeça explosiva. O curioso é que essa síndrome geralmente afeta pessoas de idade mais avançada, geralmente indivíduos com mais de 50 anos de idade. Dá para imaginar o que é essa síndrome? Se acalme, pois a interpretação não deve ser de forma literal. A cabeça da pessoa não explode, mas é quase isso. Quem sofre com essa síndrome costuma ter a sensação de escutar um som extremamente alto, como se fosse uma explosão real, podendo parecer com uma bomba, fogos de artifícios, gritos e até portas batendo com força. Em alguns casos, o som também pode vir acompanhado de um flash. Estima-se que de 10 a 15% das pessoas ao redor do mundo sofram com esse problema. Mas afinal, o que diabos é essa síndrome? Estudos indicam que o fenômeno ocorre com mais frequência em pessoas que sofrem de ansiedade, insônia, fadiga ou desconforto físico, porque o cérebro é mais facilmente confundido nessas condições. Aparentemente, esse fenômeno é o que chamamos de espasmo hípnico, como quando ocorre a sensação de estar caindo. Por falar nisso, você já deve ter sonhado que estava caindo e do nada acordou assustado, certo? Eu sei que isso já aconteceu dezenas de vezes com você, mas fique sabendo que é completamente normal e acontece com várias pessoas. Esse fenômeno geralmente ocorre enquanto as pessoas estão começando a pegar no sono e, de repente, têm a sensação de que estão caindo e acordam rapidamente. Para você ter uma ideia, estima-se que 70% das pessoas de todo o mundo já sonharam que estavam caindo. No exato momento em que a pessoa acorda, acontecem contrações musculares involuntárias em todo o corpo. O evento também é chamado de espasmo hípnico ou mioclonia noturna. A explicação para esse acontecimento? Especialistas no assunto especulam duas teorias. Uma é que o nosso cérebro interpreta de maneira errada os músculos relaxando e acaba achando que o corpo está em uma queda. A outra teoria diz que esse é um instinto primitivo que nos indica que relaxar os músculos nos fará cair de uma árvore, indicando a nossa relação com os nossos ancestrais primatas. Você já sentiu essa sensação muitas vezes? E sobre a síndrome das pernas inquietas, o que você já escutou sobre isso? Muitas pessoas, enquanto dormem, costumam fazer movimentos repetitivos, principalmente usando as pernas. Conforme a idade avança, o quadro tende a piorar. Às vezes, esses espasmos podem durar poucos minutos, mas em alguns casos podem durar horas. E na maioria das vezes, as pessoas que sofrem com essa síndrome nem sabem o que está acontecendo, até serem informadas por alguém que presenciou o fenômeno. Assim como vários outros acontecimentos envolvendo o sono, ainda não existe um consenso sobre a causa, mas especialistas acreditam que é consequência de algum mecanismo do sistema nervoso. Até existe tratamento para a síndrome, mas infelizmente essa doença não tem cura. Um dos distúrbios mais comuns, principalmente entre as crianças, é o sonambulismo. Imagine uma pessoa caminhando enquanto dorme, ou mesmo realizando tarefas como limpar a casa. O sonambulismo é um distúrbio de comportamento que ocorre durante o sono profundo. E os gatilhos para esse fenômeno geralmente são a privação do sono, sedativos, incluindo a ingestão de álcool, doenças e consumo de alguns tipos de medicamentos. E como muitas pessoas dizem por aí, os sonâmbulos podem sim ser perigosos.
Em alguns casos, eles podem apenas sentar na cama, abrir o guarda-roupa ou escovar os dentes. Em outros casos, eles podem sair andando por lugares inesperados e acabar se machucando ou até ferindo outras pessoas. Os indivíduos que moram em apartamentos são os que mais têm que tomar cuidado com o sonambulismo, e nem preciso dizer o porquê. Tão comum quanto o sonambulismo são as pessoas que falam enquanto estão dormindo. Você já se pegou batendo um papo durante a noite? Provavelmente não, pois quem fala enquanto dorme geralmente não tem consciência do que está fazendo. Esse fenômeno é totalmente inofensivo. O único problema é que a pessoa pode dizer algo que não deveria, embora os especialistas garantam que não se deve levar a sério o que as pessoas falam enquanto estão dormindo. A capacidade de falar enquanto dorme é semelhante ao sonambulismo, só que nesse caso, a pessoa movimenta apenas a boca. Geralmente, os episódios duram cerca de 30 segundos e são mais frequentes durante as 2 primeiras horas do sono. O motivo? Pode ser simplesmente estresse. O subconsciente da pessoa tenta lutar contra o que realmente a incomoda, e ela acaba falando coisas sem perceber. Assim como acontece com a boca, os olhos também podem se mexer enquanto dormimos. Há um estágio do sono chamado de REM, sigla em inglês para movimento rápido dos olhos, que é a fase do sono no qual ocorrem os sonhos mais vívidos. Embora estejamos descansando e recuperando as energias para enfrentar o dia seguinte, a nossa mente fica ativa. Os olhos se mexem sem parar de um lado para o outro, de cima para baixo. Mas convenhamos que em todos os fenômenos que eu citei, esse é um dos mais tranquilos. Agora, vou falar de um dos eventos mais loucos envolvendo o sono: os sonhos lúcidos. Imagine que você sonha que pode voar. Você começa a sobrevoar o Brasil, depois o resto do mundo. Aí você olha para o lado e percebe que Dercy Gonçalves e Tim Maia estão voando com você. Que loucura, não? Só que você acaba acordando e percebe que era tudo um sonho. Mas e se eu te disser que é possível permanecer no sonho, mesmo sabendo que está sonhando? Você acreditaria? O sonho lúcido é muito bem representado no filme Inception, onde Leonardo DiCaprio usava algumas âncoras que permitiam ele saber quando estava sonhando e quando estava na vida real. As pessoas que afirmam conseguir ter sonhos lúcidos usam exatamente essa técnica, criando uma âncora com a realidade que pode ser verificada no sonho. Não se sabe muito sobre o que acontece com o nosso cérebro durante os sonhos lúcidos. E apesar de alguns estudos sobre o assunto já terem sido feitos, muitos cientistas dizem que isso é impossível, enquanto outros alegam que há muita coisa que não sabemos sobre o cérebro para chegarmos a uma conclusão concreta. Então, se você conseguir ter o controle dos sonhos lúcidos, é sim possível voar ao lado de Dercy Gonçalves e Tim Maia e ter os sonhos mais aleatórios que você quiser. Outra coisa que pode acontecer com qualquer pessoa é a narcolepsia. Esse distúrbio do sono é caracterizado por deixar as pessoas excessivamente sonolentas durante o dia, mesmo que elas tenham tido uma boa noite de sono. É o seu caso? Só para vocês terem ideia, os ataques desse distúrbio podem fazer com que uma pessoa simplesmente comece a dormir nos lugares mais aleatórios, como no trabalho, na casa de um amigo ou até mesmo na rua. Mas também pode ser perigoso. Segundo especialistas, pessoas que sofrem de narcolepsia podem dormir enquanto estão dirigindo ou operando máquinas no trabalho, o que acaba colocando a vida delas e a de outras pessoas em risco. Em uma pessoa normal, a sonolência começa com sensações de sono em ondas leves e cerca de meia hora depois cai no REM, a fase que eu citei, onde a atividade do cérebro é intensa e os olhos se movimentam. Indivíduos com narcolepsia pulam a etapa do sono de ondas mais lentas e vão direto para o REM.
explicando por que elas começam a dormir abruptamente em qualquer lugar. O legal é que existe tratamento e medicamentos para isso. Então, se você sofre de narcolepsia, procure um especialista. Ele pode te ajudar a superar esse problema. Um dos fenômenos mais bizarros e temidos pelas pessoas é a famosa paralisia do sono. Segundo estudos realizados, 1 em cada 20 pessoas tem ou já teve alucinações enquanto estava dormindo, ficando incapaz de se mover. Esse fenômeno acontece enquanto estamos no REM, e quando ocorre, a pessoa fica com todos os músculos paralisados, mas o cérebro permanece acordado. É basicamente a sensação de estar consciente, mas sem conseguir se mexer. E em alguns casos, o indivíduo pode ter visões do sonho se confundindo com o mundo real. Alguns especialistas dizem que o problema pode estar ligado a problemas psiquiátricos, mas esse não é um consenso. Para lidar com o problema, tente se desestressar, dormir mais e em diferentes posições. Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau. E bons sonhos.